Passava perto da casa do meu genro Roberto e resolvi dar uma parada rápida para ver como ele estava. Ao me aproximar, vi o carro da minha esposa estacionado ao lado do portão, um BMW preto brilhante que em teoria deveria estar na nossa garagem. O coração disparou. Algo não estava certo. Me aproximei em silêncio da janela, tomando cuidado para não fazer barulho. O que escutei lá dentro me deixou gelado. Assim que esse velho assinar os papéis, teremos tudo o que planejamos, disse uma voz feminina. Era Carmen. Seu tom entrou pela janela como veneno nas veias. Fiquei no carro paralisado bem em frente à casa de Patrícia, minha filha. As chaves ainda estavam na ignição. 5 minutos antes eu tinha ligado para ela para fazer uma surpresa. Queria convidá-la para jantar. Pai, não estou em casa, me disse alegremente. Mas Roberto está aí trabalhando em uns papéis. E ali estava o BMW da Carmen, como se nada fosse, estacionado na entrada. Desliguei o motor e com as pernas tremendo me aproximei da janela. Através de uma fresta na cortina vi tudo claramente. Minha esposa, com quem dividi 28 anos de casamento, estava confortavelmente recostada no sofá, como se fosse dona da casa. E meu genro com aquele sorriso arrogante que sempre me incomodou, apoiado na estante de livros. Tudo vai conforme o tempo previsto, disse ele. Em julho apresentamos a ação, alegamos diferenças irreconciliáveis. Segundo as novas leis da província de Córdoba, Carmen receberia metade de todos os bens acumulados durante o casamento, mais uma pensão alimentícia vitalícia. Ela soltou uma risada aguda, esse mesmo tom que anos atrás me parecia encantador. Só a empresa de engenharia vale uns 15 milhões, acrescentou. Mais a casa, o terreno, os investimentos. São quase 18 milhões no total. Minhas mãos tremiam. Peguei o celular e comecei a gravar justo quando Roberto continuava sua aula de direito. O melhor é que ele confia cegamente. Não tem ideia de que já temos tudo calculado. Extratos bancários, escrituras, avaliação do negócio, tudo copiado. Ele mesmo nos deu as chaves do seu império. 2 anos fingindo ser uma esposa dedicada, disse Carmen olhando as unhas, escutando suas histórias chatas sobre projetos, fingindo que me importava com as folhas de pagamento dos funcionários. Meu Deus, suspirou. Esse homem ainda acredita que eu o amo. Um rangido sob meu pé, um galho dentro da casa. Ambos calaram na hora e viraram para a janela como servos que escutam um tiro. Me encostei na parede de tijolo, o coração batendo forte, as palmas suando, embora lá fora fizesse frio. Você ouviu isso? Perguntou Carmen alarmada. Deve ter sido o gato do vizinho, respondeu Roberto. Você fica neurótica com tudo. No seu lugar eu também me preocuparia. E se Eduardo souber de tudo? Ele não sabe, riu ele. Mesmo se dissermos na cara dele, ele não vai entender. Para outubro você já estará divorciada, com dinheiro e fazendo o que quiser, com quem quiser, acrescentou. Me obriguei a não me mexer. O celular continuava gravando. Cada palavra ficava registrada. 15 minutos depois voltei para o carro, mas tudo já era diferente. 28 anos de casamento reduzidos a um plano jurídico frio e cruel entre minha esposa e meu genro. Aquela pasta amarela sobre a mesa me perseguia mentalmente, meses de coleta de dados, de estratégias escondidas, enquanto eu trabalhava 16 horas por dia para sustentar tudo. Me sentei diante do volante olhando as mãos com que construí esse negócio do zero, com as quais levei Carmen ao altar quando seu pai se recusou a comparecer ao casamento. E na minha cabeça ecoavam suas palavras. Ele realmente acredita que eu o amo. E sim, eu acreditava. Até hoje. A porta da casa se abriu justo quando me esticava para pegar as chaves da ignição. Primeiro saiu Carmen, sua bolsa pendurada no ombro com um balanço despreocupado, como se fosse um dia qualquer. Atrás dela apareceu Roberto, ajeitando o nó da gravata com a atitude altiva de um advogado seguro de si. Não esperavam me ver. A surpresa no rosto da Carmen foi como um tapa na cara. Sua voz ficou tensa ao me ver. Eduardo, o que você está fazendo aqui? Fiz um esforço para manter a calma, embora por dentro tudo desmoronasse. Passei para revisar uma obra perto daqui. Menti com serenidade enquanto saía do carro. Resolvi passar para cumprimentar Patrícia.
Roberto deu um passo imediato em direção a Carmen, instintivamente, se colocando na frente dela como se fosse seu protetor legal. Me observou fixamente, examinando meu rosto em busca de rachaduras na minha história. Carmen se apressou a dizer que Patrícia não estava. Eu estava ajudando Roberto com os documentos para um cliente. Disse isso com uma naturalidade que doía, como se tivesse ensaiado por anos. Quantas mentiras como essa eu teria engolido sem duvidar. Acenei com neutralidade. Lembrei Carmen que ela havia me dito pela manhã que tinha que ficar até tarde por uma apresentação. Um instante de pânico passou por seu rosto. Estava com dor de cabeça e saí antes, balbuciou. Que pena, respondi. Bom, Roberto certamente tem muito trabalho. Assunto complicado, não é? Divisão de bens. Ele respondeu automaticamente como se seu cérebro estivesse no piloto automático, mas imediatamente se corrigiu. De um cliente. Se tudo ao meu redor não estivesse desmoronando, eu teria rido da patética cena. Carmen me perguntou se eu estava ali há muito tempo. Acabei de chegar, respondi olhando para os dois com um sorriso forçado. Por quê? Ela sorriu tensa. Você parece tenso. Era irônico. A mulher que há meses planejava minha ruína financeira, perguntando se eu me sentia bem. Tive que conter o riso. Tudo bem, só um dia longo. Você sabe como é. Fiz um gesto para Roberto como me desculpando por interromper. Não vou tomar mais seu tempo. Ele respondeu que já estavam terminando e colocou a mão nas costas da Carmen, na altura da cintura, com uma familiaridade que me revirou o estômago. Quanto tempo isso vinha acontecendo? Desde quando éramos 3 neste casamento? Me virei para o carro, peguei o celular e olhei como se estivesse checando uma mensagem. Notei como Roberto não tirava os olhos do telefone. Bom, vou embora, que o jantar não se faz sozinho. Carmen me respondeu, já estou quase terminando aqui, não se preocupe. Enquanto entrava no carro, fingi que lembrava de algo. Ah, verdade, Carmen, ligaram da clínica. Queriam remarcar sua consulta, algo sobre o horário que não bate com seu trabalho. Em seu rosto se refletiu um segundo de desconcerto absoluto, como se a alma tivesse congelado. Deve ter sido um erro, murmurou. Eu ligo. Claro, acontece às vezes. Liguei o carro e saí do pátio. Pelo retrovisor os vi ficarem separados, imóveis. Depois se aproximaram um do outro rapidamente e começaram a conversar sussurrando. Aquele triângulo de traição já não era uma suspeita, era uma realidade. Sabiam, ou pelo menos intuíam que eu tinha visto algo, mas o que não sabiam era que eu tinha 43 minutos de gravação no meu telefone, um áudio nítido, claro, legal, e isso mudava tudo. Entrei no trânsito, as mãos no volante já não tremiam, a comoção começava a se desvanecer e em seu lugar chegava uma frieza lúcida. Eles achavam que estavam jogando xadrez com um cego. Logo iam perceber como estavam errados. O caminho de 15 minutos até casa passou em branco. Semáforos, rotatórias, carros, tudo mecânico. O carro girou sozinho pela rotatória que dava para nossa rua residencial, passando pelos jardins que eram cuidados por um jardineiro que eu nunca contratei, porque Carmen dizia não ter tempo. Passei pela fonte que ela mandou instalar para nosso aniversário e ali estava. A casa que construí com minhas próprias mãos em 1992. Cada viga, cada tijolo, cada planta era uma declaração de amor para uma mulher que agora queria me arrancar tudo. Desci e senti o silêncio, não um tranquilo, mas um vazio que doía. Antes Carmen enchia aquela casa com seus comentários sobre os vizinhos, suas reclamações sobre o café do bar que não estava do seu gosto, seus comentários sobre preços na feira, e eu me perguntei quantas dessas coisas eram genuínas e quantas parte de uma farsa. Sobre a lareira ainda pendurava nossa foto do casamento. 12 de fevereiro de 1994. Carmen com um vestido marfim que brilhava sob a luz suave do salão de festas. Um sorriso radiante, juvenil. Eu, num terno alugado, parado ao lado dela, com cara de desconcerto, mas realmente feliz. Ela tinha então 24 anos. Trabalhava como secretária num escritório de clientes nossos numa rua comercial da cidade. Eu tinha 39 anos e minha empresa de engenharia mal começava a se estabilizar depois de 12 anos de trabalho sem descanso. Nos conhecemos num brinde de ano novo enquanto eu reformava o escritório dela.
Ela ria das minhas piadas ruins sobre concreto e estruturas e eu, sem entender muito bem se aquele interesse era real, mesmo assim me arrisquei. A convidei para jantar e ela aceitou tão rápido que pensei que estava me esperando. Aquele primeiro jantar num restaurante italiano terminou à meia-noite falando sobre sonhos, sobre meu desejo de não só construir prédios, mas lares onde as pessoas se sentissem em paz. Ela me olhou com aqueles olhos grandes e disse: "Você não constrói casas, você cria refúgios para famílias." 8 meses depois pedi ela em casamento. Sobre a mesa da cozinha, entre faturas e papéis, havia um cartão que dizia: "Nosso último aniversário, 28 anos." A mesma letra azul, ordenada e caprichada que eu reconheceria em qualquer lugar. "Querido marido, obrigada por realizar todos os meus sonhos. Há mais 28 anos de felicidade. Com amor, Carmen." Aquela palavra amor agora soava oca como uma zombaria. Entrei na sala e parei diante das prateleiras cheias de fotos da nossa filha Patrícia quando era criança. Eu mesmo havia tirado essas fotos, muitas durante a gravidez da Carmen. Em 15 de agosto de 1996 nasceu nossa filha. Pequenina, enrugadinha, chorando alto, mas para nós um milagre. Carmen a segurava nos braços e parecia ter nascido para ser mãe. Aqueles primeiros anos foram os melhores. Carmen se entregou completamente. Reuniões escolares, atividades extracurriculares, aniversários com palhaços e bolos personalizados. Documentava tudo com sua câmera. "Você é o melhor pai do mundo", me disse no dia que Patrícia recebeu seu diploma do colégio. Chorava enquanto via nossa filha subir para pegar o certificado. "Tudo o que ela conseguir será graças a você", disse. "Não a nós, a mim." Já naquela época as rachaduras haviam começado. Me deixei cair no sofá, o mesmo que Carmen sempre detestou por ser feio e que, segundo ela, estragava o ambiente da sala. Tudo veio sobre mim como uma onda. O cruzeiro de aniversário pelo Caribe, onde ela se emocionou vendo baleias e geleiras, a formatura da Patrícia na universidade, onde nós dois choramos, os natais cheios de luzes, enfeites e caos feliz. E depois a mudança, quando obrigada por cuidar de nós se transformou em merecemos mais. De repente os presentes se tornaram obrigações e a gratidão virou exigência. A gravação de áudio voltou à minha mente. 28 anos fingindo ser uma esposa dedicada, dizia sua voz. Carmen não me amava há muito tempo. Talvez nunca tenha amado. Cada gesto de carinho, cada aniversário celebrado, cada eu te amo na penumbra era estratégia, não emoção, cálculo, para que eu trabalhasse, ganhasse mais, construísse seu palácio. Aquilo não havia sido amor, havia sido um investimento. E agora ela queria tudo. A raiva não era o que me dominava, era uma frieza meticulosa, cirúrgica. Carmen pensava que estava jogando a longo prazo, que havia projetado um plano infalível para ficar com tudo e ir embora sem barulho. Mas ela não sabia com quem estava casada. Não sabia que eu fui quem construiu Lopes Engenharia do zero com um carro velho e uma caixa de ferramentas, que durante décadas assinei contratos com municípios, gerenciei equipes, negociei em mesas com pessoas muito mais duras que ela. Era hora de pensar com a cabeça, de entender em que momento tudo começou a dar errado. E a resposta foi imediata. 2021, o ano em que ganhamos a licitação para construir o novo centro comercial. 55 milhões em 3 anos. O maior contrato da história da empresa. Naquela noite cheguei em casa pensando que brindaríamos com champanhe, que haveria abraços e orgulho, mas Carmen estava sentada diante de uma revista de móveis, calculadora na mão. "Já podemos comprar a casa na Rua Belgrano", disse sem me olhar. "Aqui tem a entrada redonda, a piscina. Os Martins pedem 5,2 milhões. Nenhuma palavra sobre minha conquista, nenhum parabéns. Só uma pergunta. O que ela ganhava com isso? Disse a ela que nem sequer havíamos assinado o contrato ainda, que faltavam projetos, licenças, pessoal, mas ela respondeu sem hesitar. A cidade é obrigada a pagar. O dinheiro está garantido. Discutimos por horas. Ela tinha tudo anotado até o último centavo. Casa, clube, viagens, carros, tudo em primeira pessoa. Eu, não nós. Naquele momento devia ter notado a diferença, mas estava ocupado demais ajustando números para prestar atenção na linguagem. Em 2022, suas exigências se tornaram mais constantes.
Já não era uma casa na Belgrano ou uma viagem especial. Agora o clube privado se tornou indispensável, principalmente quando os Rodrigues foram admitidos. Nossa casa de campo perto do rio se tornou motivo de piada, uma vergonha comparada às casas onde os Garcia passavam o verão. Carmen começou a lançar indiretas com veneno disfarçado. Outros maridos sim sabem como fazer uma mulher feliz, soltou uma noite enquanto cortava o salmão. Quando a intimidade desapareceu, quase nem percebi. Pensei que era a idade, o estresse, coisas normais depois de tantos anos. Depois vieram os quartos separados, supostamente por causa dos meus roncos. Passamos mais de 2 décadas dormindo juntos sem ela reclamar, mas de repente não conseguia mais suportar. As conversas no jantar se tornaram monólogos sobre compras, vizinhos, o carro que tal amiga recebeu sem motivo algum, porque o marido dela valoriza, porque ela sacrificou a carreira pelo casamento. Essa frase ficou gravada como um martelo. Sacrifício. Ela que vivia numa casa construída com meu suor, num lar sustentado pelo meu trabalho constante. A coisa com Roberto começou a me parecer estranha depois do casamento da Patrícia. Foi em outubro de 2023 quando Carmen começou a fazer perguntas incomuns sobre direitos em divórcios. Imagina que uma amiga quer se separar e o marido esconde bens, me dizia com fingida inocência. Depois vieram as ligações que ela atendia de outros cômodos, supostamente do clube de leitura ou junta de caridade. Quantas ligações realmente eram sobre livros? Escutei tudo de novo. A gravação, a risada da Carmen dizendo que há 28 anos fazia papel de esposa, os questionamentos constantes sobre minha empresa, sua insistência em ter contas conjuntas, embora manejasse cartões separados e transferências escondidas. Enquanto eu construía nosso futuro, ela se encarregava de medir quanto disso poderia me tirar sem deixar rastro, mas cometeu um erro. Esqueceu com quem vivia. Me levantei do sofá e fui direto ao escritório, o coração do meu trabalho, onde estavam arquivados 37 anos de contratos, relatórios, balanços, licenças, tudo que ela achava que havia escaneado sem que eu percebesse. Mas o que realmente tinha valor não estava ali. Peguei o celular e procurei nos contatos o nome que sabia que me devolveria o controle. Sebastião Herrera, meu contador, meu amigo e o único que conhecia as estruturas legais que eu havia criado anos atrás. Perfeitamente legais, mas impossíveis de detectar para alguém como Carmen. Era a hora de fazer aquela ligação que mudaria tudo. 3 dias de trabalho metódico transformaram meu escritório num verdadeiro centro de operações. 2 laptops abertos sobre a mesa de carvalho que construí com minhas próprias mãos há mais de uma década. Nas telas, contas bancárias, bases legais, documentos de propriedade. As folhas dos meus cadernos amarelos cobriam a superfície com colunas de ativos, cronologias, pontos fracos, ferramentas de pressão. Me barbei com cuidado. Vesti o terno azul marinho que Carmen sempre dizia que me fazia parecer respeitável e os óculos de leitura que ela dizia que me davam seriedade. É curioso como o choque de uma traição pode se transformar em frieza calculada quando você passa 37 anos dirigindo um negócio e lidando com burocratas. Sebastian foi mais útil do que imaginei. Aquelas estruturas fiscais que criamos juntos para otimizar os impostos agora eram uma fortaleza invisível para Carmen. Ela achava que estava mexendo na fachada quando na realidade o ouro continuava guardado no subsolo, mas ela também não perdeu tempo. Revisei seus movimentos bancários e ali estava, mais de 52 mil pesos transferidos em 8 meses para uma conta poupança compartilhada, cujo titular era, claro, Roberto. Ou seja, ele não era só seu amante e cúmplice legal, também era seu sócio financeiro. Almoços no Clube Los Ceibos por valores escandalosos, sessões de spa, compras de luxo que coincidiam com suas reuniões do clube de leitura. Cada gasto era uma pista, um sinal de alguém que preparava sua nova vida. Como aquela bolsa de grife que custou mais de 150 mil pesos, comprada no mesmo dia que pela manhã reclamava que o salmão no supermercado estava caríssimo. Roberto, por sua vez, não estava em melhor situação. Meus conhecidos do mundo da engenharia me contaram que ele estava até o pescoço em dívidas. Devia mais de 200 mil em financiamentos estudantis e o aluguel do escritório, que era só para aparecer, custava mais de 320 mil por mês. Se vendia como um advogado bem-sucedido, mas seus fornecedores já o tinham fichado. Esse cara vive como se tivesse um banco por trás, me disse um velho colega. Descobri que devia mais de 2,5 milhões para empreiteiros.
Todos receberam promessas, mas nunca pagamentos. Até a Ordem dos Advogados tinha 2 denúncias éticas contra ele relacionadas a manejos financeiros irregulares. Embora tenham sido arquivadas, o simples fato de tê-las no histórico era uma mancha, e no âmbito legal uma mancha dessas não se apaga fácil. Me recostei na cadeira e observei o mapa de provas. Carmen e Roberto me subestimaram. Acharam ver um homem ocupado, distraído, cansado demais para notar o que acontecia. Mas esqueceram que fui eu quem ergueu Lopes Engenharia da Lama, que comecei com um carro velho e uma caixa de ferramentas, que sabia muito bem como me proteger. Então o telefone tocou. O nome que apareceu na tela me fez tensionar o corpo. Patrícia. Oi, filha. Como vai tudo? Sua voz soava cuidadosa, quase terapêutica. Pai, você está bem? Queria te perguntar. Está tudo bem entre você e mamãe? Apertei o celular. Quanto ela sabia? O que havia notado? Me fiz de desentendido. Por que pergunta? Ela hesitou. Não sei. Mamãe anda muito alterada com questões de dinheiro, embora sua empresa esteja bem, né? E Roberto começou a me perguntar coisas estranhas. Como se estrutura seu negócio? Quem controla o quê? Me deu má impressão. Minha filha, psicóloga, já havia farejado o perigo. Disse a ela que talvez fosse só curiosidade, que talvez sua mãe estivesse preocupada com estabilidade. Pode ser, murmurou. Mas se acontecer algo sério, você vai me contar. Essa pergunta me atravessou. Contar a ela que sua mãe e seu marido estavam conspirando para me destruir, que vivia no meio de uma mentira. Claro, filhinha, prometo. Desligamos. Fiquei olhando o telefone. Se Roberto estava usando minha filha como fonte, então o complô era mais profundo do que imaginava. Era hora de dar a eles exatamente a informação que queriam, mas do meu jeito. Nesse mesmo dia recebi uma ligação na linha segura que tinha com minha contadora de confiança, Helena Morales, com quem trabalhava há mais de uma década. Sua voz, precisa como sempre, soou com firmeza. Eduardo, já temos prontos os documentos para proteção de ativos. Quando você mencionou que queria reestruturar tudo, revisei novamente as opções. Encontrei uma solução muito sólida. Fez uma pausa. O silêncio ficou pendurado como uma confirmação tácita de que ela entendia o que não era dito. Estou certo ao pensar que isso não é por herança. Sim, Helena, respondi com calma. É mais complicado. Entendo. As ameaças que vêm de dentro de casa são as mais delicadas. Já ajudei outros clientes com situações similares. Sei exatamente o que fazer. Antes do meio-dia estará tudo registrado. A partir de agora, ninguém poderá tocar nem um centavo sem deixar rastro legal. Às 10 em ponto já estava sentado na sala de reuniões do banco diante de Marcos Vega, o gerente regional e velho companheiro meu dos torneios de golfe. O ambiente era impecável, café acabado de fazer, móveis lustrados, clima de negócios. Passei uma pasta grossa e disse: preciso de um bloqueio preventivo de todos os acessos às contas conjuntas, incluindo cartões e linhas de crédito familiares. Tudo deve ser congelado até que se verifique a identidade dos titulares. Ele arqueou uma sobrancelha. Toda a estrutura? Toda, sem exceção. Posso saber por quê? Me limitei a sorrir com discrição. Não é necessário. Assinei os papéis e em menos de 1 hora todos os envolvidos receberiam notificações. Ninguém poderia mover um peso sem se apresentar pessoalmente na agência com documento e assinatura verificada. Às 11h47, o sistema de segurança bloqueou todos os acessos. Às 12h03, uma transação foi rejeitada. Justo nesse momento eu revisava o orçamento para uma obra nos arredores de Mendoza. Às 12h50 entrou a primeira ligação. Era Carmen. Eduardo, você sabe o que está acontecendo com nossas contas? Tentei pagar no clube e o cartão foi rejeitado. Liguei para o banco e disseram que está tudo bloqueado. Você sabe alguma coisa? Nenhuma palavra sobre a conta com Roberto, nem menção dos 52 mil que transferiu, nem um pingo de confissão. Só surpresa fingida. Bloqueadas. Que estranho. O que disseram? Que tem que verificar identidade e se apresentar pessoalmente.
É um vexame. Estava com Mônica, a esposa do prefeito, e não consegui pagar o almoço. Você quer me matar de vergonha, Eduardo. Sua preocupação não era o complô desbaratado, mas o constrangimento social. Eu a conhecia bem demais. Vou ligar para o Marcos, disse. Deve ter sido uma confusão. Não liguei. Fui para a obra respirar cimento, falar com operários, ver plantas, estar com gente que me respeitava pelo que eu fazia. O telefone não parou de tocar a tarde toda. Às 13h47, outra mensagem da Carmen. Ainda não consigo acessar o Internet Banking. É brincadeira. Às 14h23, a secretária do Vega disse que ele está ocupado o dia todo. Você pode falar? Às 15h15, até o cartão adicional está bloqueado. Você me deixou como uma indigente. O que está acontecendo? Cada mensagem me dava uma espécie de alívio sombrio. Durante 28 anos oferecia a ela segurança financeira absoluta e agora pela primeira vez sentia o que era ficar sem poder econômico. Não por vingança, mas por justiça. Mas o mais revelador foi o que aconteceu depois. Às 16h30 me ligou Gabriel Torres, o investigador privado com quem colaborava em assuntos corporativos. Seu tom era direto. Tivemos movimentos do Roberto. Tentou acessar 3 vezes a conta conjunta com sua esposa. Ao falhar, quis retirar dinheiro de outro fundo. De qual? Perguntei. Do fundo de estudos da sua neta. Ele consta como administrador, mas também está bloqueado, como você pediu. E qual foi a reação? Furioso, ameaçou com processos. Gritou no banco, está fora de si. Era o perfil clássico de um advogado arrogante que acabará de perder seu único as na manga. Às 18h estava de novo em casa revisando tudo do meu computador, cada conta congelada, cada cartão inativo, pagamentos automáticos agora sob meu controle. Carmen estava limitada ao que tivesse em dinheiro vivo. Legalmente impecável, o marido protegendo os bens compartilhados diante de um possível conflito conjugal. O banco apoiaria. Mas o que eles entenderam nesse dia foi ainda mais importante. O homem que queriam encurralar já não estava na defensiva, agora jogava no mesmo nível e com cartas melhores. Às 18h47 o telefone tocou de novo. Carmen novamente. Sua voz pela primeira vez não era de irritação nem reproche, mas de desespero. Sabia que esse momento chegaria, o ponto onde o disfarce de vítima cai e a urgência real aparece. Era hora de ver como os cúmplices começam a se desfazer quando o plano fracassa. Na noite de sábado, Carmen apareceu no escritório do Roberto como se estivesse sendo perseguida pelo próprio diabo. O porteiro do prédio nem se mexeu, acostumado a ver rostos alterados em ternos caros, mas seus saltos ecoaram contra o mármore, como se cada passo anunciasse um desastre. De uma cafeteria em frente à entrada, Torres observava tudo. Tinha gente dentro conectada pelos dutos de ventilação antigos que ainda comunicavam alguns escritórios. Tudo fazia parte do plano. Carmen havia feito uma ligação bem na calçada da nossa casa, sem saber que até a vizinha conseguiu ouvir. Roberto, precisamos conversar urgente. Tudo deu errado. No 14º andar, a luz do escritório do Roberto continuava acesa. Através da janela se viam 2 silhuetas se mexendo gesticulando com papéis espalhados pela mesa. Seus corpos falavam por eles. Tensão, nervos, caos. Pelos dutos chegavam fragmentos de conversas. Carmen tremia. Eduardo sabe. Bloqueou tudo. Não consegui nem abastecer o carro. A resposta do Roberto foi seca. Não é coincidência. Apareceu na casa da Patrícia justo quando falávamos dos passos finais. Ouviu algo com certeza. Quanto? Perguntou ela, como se temesse mais o dado que o homem. O suficiente, senão não teria congelado tudo. Houve uma pausa. Temos que assumir o pior. Pode ter gravado tudo. O silêncio que se seguiu foi como um tiro na noite. Se deram conta ao mesmo tempo de que o ingênuo Eduardo talvez estivesse vários passos à frente. E agora? Acelerar. Chega de meias medidas. Na segunda apresento a ação de divórcio com medidas cautelares urgentes. A estratégia era clara, vitimização total. Alegamos violência financeira,
que te restringe o acesso ao dinheiro, que te isola. Carmen se interessou imediatamente. Parece crível. É. Vamos mostrá-lo como um tipo controlador que usa o dinheiro para te manipular. O congelamento das contas será a prova. O barulho de papéis se misturava com a arrogância da sua voz. Temos que montar uma lista de pressões psicológicas. Cada vez que não te consultou para gastar, quando criticou suas compras, quando limitou seus cartões. Carmen hesitou. Mas ele nunca foi controlador, sempre me deu tudo. Então colocamos como dependência emocional, que usava a generosidade para fazer você sentir que não podia viver sem ele. O cinismo era repugnante. 28 anos de esforço convertidos num plano para me apresentar como um abusador. E Patrícia? Perguntou Carmen com incerteza. Ela não vai acreditar em mim de cara. E isso nos convém, respondeu Roberto. A reação distante dela servirá como prova de que Eduardo a manipulou. Diremos que ele a convenceu da sua suposta instabilidade. Você quer que minha filha se volte contra o pai? Quero que salvemos seu futuro econômico. E se ela, como psicóloga, duvidar de você, então seu testemunho nos serve como prova técnica de uma família tóxica. Estavam dispostos a usar minha filha como arma, a distorcer sua sensatez como frieza e planejaram tudo até o último detalhe. Como responder perguntas? Que mensagens usar? Onde se encontrar? Era uma guerra fria, disfarçada de causa nobre, mas não sabiam que enquanto eles distribuíam suas peças no tabuleiro, eu já estava movendo as minhas e com mais precisão. Na manhã seguinte, Carmen se encontrou com Patrícia no café mensal tradicional delas, aquela rotina que alguma vez foi carinhosa. Se sentaram na mesa de sempre. Mas dessa vez Carmen não buscava compartilhar, buscava manipular. Patrícia, estou preocupada com seu pai. Ele está estranho. Acho que está mal psicologicamente. Minha filha, com o instinto clínico de quem estudou anos para ler gestos e silêncios, deixou sua xícara de café com uma calma fria. O que te faz pensar isso? Ele controla tudo, corta meu dinheiro. Diz que é por segurança, mas eu sinto que é um castigo. Há quanto tempo isso acontece? Meses, talvez mais, mas só ontem ele bloqueou tudo. Patrícia franziu a testa. Mãe, o controle financeiro pode ser violência, mas também pode ser uma forma de proteger bens quando há ameaças legais. O papai disse algo. Carmen vacilou. Não esperava perguntas inteligentes, esperava compaixão. Ele diz que é por segurança bancária, mas depois de 28 anos eu sei que é um castigo. Talvez tenha descoberto que eu quero me divorciar. Espera, é você quem quer se divorciar? Não é ele quem está te prendendo. A análise caiu como uma rocha. Sua filha estava desmontando sem levantar a voz. Só estou dizendo que ele está agindo estranho, se defendeu. E como psicóloga você deveria notar. Como psicóloga eu te digo que mudanças drásticas têm uma causa. O que aconteceu há 3 dias? Carmen ficou muda. Patrícia a estudava já não como mãe, mas como caso clínico. Mãe, você não está pedindo ajuda. Está pedindo que eu fique do seu lado? É isso. Carmen não respondeu. Sabia que sua história não tinha convencido e que sua filha, como especialista, não iria apoiar uma mentira tão evidente. Terminou o café frustrada e foi embora sem mais. O papel de vítima não funcionava se não havia quem aplaudisse. Enquanto isso, eu recebia uma ligação que ia mudar o rumo de tudo. Meu velho sócio, Antônio Silva, me avisou que a Ordem dos Advogados tinha aberto uma investigação formal contra Roberto. Ele caiu, me disse. Há denúncias de empreiteiros que dizem que ele recebeu e não pagou. Usou dinheiro de fundos fiduciários para cobrir suas dívidas. Fiquei paralisado. Era exatamente a soma que eu havia visto sair de suas contas. Eles vão testemunhar. Com prazer. Estão furiosos. Estão falidos por culpa dele. Passei as 3 horas seguintes ao telefone. Conversei com um eletricista de Tucumã, um encanador de Salta, um telhadista de La Rioja. Todos tinham histórias semelhantes. Trabalharam, entregaram orçamentos e ele evaporou com o dinheiro. Com tudo isso, montei o dossiê. Às 14h30 liguei para a Ordem.
Quero denunciar um advogado por conduta profissional inadequada. Tenho provas, nomes, datas, valores. 3 testemunhas estão dispostas a declarar. Às 16 horas enviaram a citação e às 16 horas e 47 recebi uma mensagem de Torres. Roberto saiu do escritório com 3 caixas, foi dirigindo. Seguimos ele. Não é preciso, respondi. Eu sei exatamente para onde ele vai. Como imaginei, Roberto foi direto para a casa de Carmen. Quando o castelo desmorona, os conspiradores se agrupam como ratos tentando boiar na mesma tábua. Que se juntem, que se abracem, que tentem reunir o que resta. Eu seguia reunindo dados, provas, movimentos. Naquela noite me sentei no meu escritório, a lâmpada lançando uma luz quente sobre a mesa, e comecei a alinhar tudo: chamadas, transferências, reuniões, datas-chave. Era como um tabuleiro de estratégia em que as peças finalmente caíam em seu lugar. Eu tinha tudo. Só restava decidir quando e como dar o golpe final. Então soou a notificação, um e-mail de Helena Morales. Assunto: projeto de resposta. Estratégia número 2. Abri o arquivo. Era uma estratégia de defesa legal elaborada com precisão cirúrgica, tudo contemplado, da divisão de bens até os cenários em caso de escalada judicial. Na última página, um resumo detalhado. Caso a outra parte utilize acusações de violência emocional ou abuso econômico, recomendamos apresentar contrademanda baseada em provas de pressão psicológica, tentativa de apropriação de bens de forma ilegítima e manipulação de descendência com fins patrimoniais. Não era apenas uma defesa. Era uma espada, era um escudo, era justiça. Minutos depois, uma mensagem de Patrícia. Pai, a mamãe está gritando como louca. Diz que você declarou guerra. O que está acontecendo? Respirei fundo antes de responder. Não podia contar tudo. Fica tranquila, filha. Estamos apenas resolvendo coisas de adultos. Tudo vai ficar bem. Ela não insistiu. Mas eu sabia que intuía que a estrutura familiar que conhecia estava ruindo diante dos seus olhos. Segunda-feira, 9h14 da manhã. O telefone tocou. Senhor Eduardo Lopes. Ligamos do juizado de família. Notificamos que sua esposa apresentou uma ação de divórcio com medidas cautelares por razões de segurança econômica e emocional. Deve comparecer à audiência preliminar nesta quarta-feira. Não me surpreendi. Roberto se moveu rápido. Temia que eu o expusesse antes. 10 minutos depois, me ligaram do setor administrativo da minha empresa. Eduardo, a Carmen ligou. Exige que transfiramos 80 mil pesos para o cartão dela. Diz que é sua obrigação. O que fazemos? Respondi sem hesitar. Não sai um peso sem ordem escrita minha. Entendido. Fechei a janela do meu escritório e respirei fundo. O sol brilhava. Uma segunda-feira qualquer, mas acabava de começar a guerra oficial. Quarta-feira, 10h27 da manhã, sala de audiência número 4. Alguns poucos jornalistas no fundo, 2 advogados sentados e Carmen com o ar solene de uma santa martirizada, braços cruzados, olhos vermelhos. Ao seu lado, Roberto com sua pasta, vestido com aquele terno que usava quando queria parecer bem-sucedido. Entrei, cumprimentei o juiz com um leve gesto e me sentei ao lado de Helena, que me entregou uma pasta com o protocolo da audiência. Ali já constavam as acusações: pressão moral, isolamento financeiro, ameaças ao bem-estar psicológico. O juiz abriu a sessão e pediu a Carmen que expusesse seu caso. Sua voz tremia com lágrimas contidas perfeitamente calibradas. Meu marido me cortou todo acesso ao dinheiro. Não tenho como comprar comida. Se recusa a falar comigo. É frio. Distante. Me sinto presa. Levantei-me quando o juiz pediu minha posição. Excelência, os fundos mencionados são contas conjuntas. A medida de bloqueio foi tomada mediante procedimento bancário legal diante de suspeitas de possíveis tentativas de esvaziamento patrimonial não autorizado. Tenho evidências dessas suspeitas. Entreguei uma pasta. Na primeira página, o comprovante de transferência de 52 mil pesos de Carmen para a conta pessoal de Roberto. Na segunda, o recibo da compra de uma bolsa de luxo, no mesmo dia em que me pediu dinheiro para remédios da mãe.
Na terceira, a transcrição da conversa gravada, onde ambos planejavam me apresentar como abusador para me tomar tudo. O juiz ergueu as sobrancelhas. Isso é sua prova de respaldo? Sim, Excelência, e além disso apresentei denúncia na Ordem dos Advogados contra o representante legal aqui presente. Ele está sendo investigado por uso indevido de fundos fiduciários e outras irregularidades financeiras. Roberto se remexeu no assento. O juiz o encarou severamente. Confirma a existência dessa conta conjunta com a senhora Lopes. Isso não tem relevância nesta audiência, Excelência. O assunto é a conduta do senhor Lopes. Se o senhor administra fundos vinculados às partes em conflito, então tem relevância direta. Carmen começou a se inquietar. Eu não sabia que isso ia trazer consequências legais. Só queria ter um pouco de independência. Independência, repetiu o juiz. E por que então transferiu o dinheiro para o seu advogado? Ela ficou calada. Helena, sem dizer palavra, passou outro volume ao juiz. Também temos registro de transferências repetidas ao mesmo destinatário por mais de 350 mil pesos em 8 meses, além de gravações onde se planeja apresentar o Sr. Lopes como violento para obter vantagem patrimonial no processo. O juiz olhou para Carmen com expressão séria. O pedido de medidas cautelares está rejeitado. O processo de divórcio fica adiado por 1 mês. Ambas as partes deverão apresentar um relatório detalhado de contas, propriedades, movimentos e comunicações dos últimos 12 meses. Bateu o martelo. A sala ficou em silêncio. 2 dias depois, Gabriel Torres voltou a ligar. Desta vez sua voz era séria, quase de alerta. Eduardo, encontramos uma segunda propriedade na rua San Martín, no centro, em nome de um laranja, mas os pagamentos saem da conta pessoal de Roberto. Fiquei em silêncio processando. E quem mora lá? Uma mulher registrada como babá da sua neta, a mesma em quem Patrícia já disse não confiar. Tudo indica que essa propriedade estava pronta para uma mudança, talvez até com a intenção de levar a menina. Levantei-me e caminhei até a janela. Do lado de fora, a cidade seguia com sua rotina indiferente, o trânsito, os sons, as vidas normais. Mas dentro de mim algo apertava. Já não era só uma traição econômica ou matrimonial. Estavam tentando arrancar minha família, usar minha neta como parte de um novo plano de vida construído sobre os meus alicerces. Peguei o telefone. Gabriel, ative tudo o que for necessário. Um advogado especializado em direito de família e tutela. Quero revisar cada documento relacionado à guarda da menina, autorizações, permissões. Se houver uma única linha apontando para uma manobra legal para me afastarem da minha neta, vamos entrar com ação imediata. Não precisei dizer mais nada. Ele sabia que estávamos entrando em uma etapa mais profunda do conflito. Já não se tratava apenas de defender um patrimônio, mas de proteger o que eu mais amava. No dia seguinte fui ver Patrícia. Ela abriu a porta de roupão, com olheiras, rosto tenso. Oi, pai. Entra. Já aviso de antemão, o Roberto não dormiu aqui ontem à noite. Assenti. A casa cheirava a café e cereal. A menina já estava no jardim de infância. Nos sentamos na cozinha como nos velhos tempos. Xícaras na mão, silêncio incômodo. Como você está? Perguntei. Confusa. Parece que tudo está se quebrando. A mamãe não me responde. O Roberto age como se nada tivesse acontecido, mas eu conheço ele. Está pálido, nervoso. Pai, você vai me dizer o que está acontecendo? Olhei nos olhos dela e respirei fundo. Sim, filha, vou te contar. Contei tudo, sem dramas, sem exageros, só fatos. As transferências, as gravações, a conspiração para me pintar como abusador e ficar com tudo. Falei da outra propriedade, da babá, da possibilidade de que quisessem começar uma nova vida usando a menina como desculpa. Mostrei documentos, prints, um trecho do áudio. Mostrei a foto de Carmen e Roberto saindo juntos daquele apartamento com sacolas de compras, rindo como adolescentes, brincando de ter uma vida dupla. Patrícia não disse nada no começo, apenas me olhava com os olhos arregalados. É verdade, tudo isso é real. Assenti. Está tudo documentado. Ela cobriu o rosto com as mãos.
Não quis apressá-la. O silêncio naquele momento era mais eloquente que qualquer palavra. Finalmente, falou com a voz quebrada. Queriam levar minha filha. Talvez ainda não tenham feito, mas estavam se preparando. E você, com sua clareza, era um obstáculo. Por isso tentaram te manipular. Ela me olhou com uma mistura de tristeza e determinação. Vou pedir o divórcio e vou ao juizado de família. Se tentarem tocar na minha filha, quero que qualquer porta legal se feche para eles. Não a interrompi. Essa era a decisão dela. E vê-la tão firme foi como olhar para uma versão mais jovem de mim mesmo. Forte, firme, digna. Minha filha não ia se deixar esmagar por ninguém. Essa noite dormi tranquilo pela primeira vez em semanas. Nos dias seguintes, tudo avançou como uma avalanche. O advogado de Roberto recebeu notificação oficial da ordem, audiência disciplinar por má gestão de fundos de clientes. 2 empreiteiros estavam prontos para testemunhar. Helena sorriu ao me entregar a citação. Se o suspenderem, sua credibilidade como advogado neste processo desmorona. Tudo que ele tiver tocado judicialmente fica em dúvida, e isso inclui qualquer decisão que envolva sua representação. No mesmo dia o banco me ligou. Eduardo, tentaram mover dinheiro de uma conta encerrada da Carmen para um fideicomisso jurídico. A operação falhou, mas ficou registrada. Quer que encaminhemos ao Ministério Público? Ainda não, só deixem tudo bem documentado. Cada movimento deles era uma nova prova de suas verdadeiras intenções. Finalmente decidi me sentar com Carmen cara a cara, sem advogados, sem escândalos, em um café do centro onde um dia comemoramos seu aniversário. Ela chegou tensa, de casaco, olhos pesados. O que é tudo isso, Eduardo? Por que você está fazendo isso comigo? Senta, vamos conversar. Ela se sentou, mas não tirou o casaco. Estava pronta para fugir ao menor sinal. Você está destruindo tudo. Me faz parecer uma interesseira. Está me deixando sem nada. Por quê? Me inclinei para a frente. Você e seu amante tentaram me transformar em abusador para me tomar tudo. E ainda pergunta por quê? Eu não sabia que ia sair de controle. Sabia. Sim. Você tomou decisões, transferiu dinheiro, mentiu, usou nossa filha. Não precisei levantar a voz, só falar com clareza. Te ofereço um acordo. Você renuncia a qualquer pretensão. Me deixa a empresa. O apartamento anterior ao casamento fica comigo. Você recebe uma compensação justa. Vive tranquila, sem escândalo, sem vergonha. Caso contrário, guerra. Com áudios, com processos, com registros. Você não vai sair ilesa, mas ainda pode sair digna. Ela ficou olhando para a xícara, os dedos tremendo. Pensei que você fosse fraco, que seria mais fácil. Você se enganou. Depois de um longo silêncio, ela assentiu. Está bem, eu assino. Uma semana depois, tudo estava nos papéis. Divórcio por mútuo acordo, sem exigências. A empresa seguia minha, o apartamento também, os fundos protegidos, o que havia saído, devolvido. Roberto sumiu do mapa. O processo disciplinar contra ele seguiu em frente. Eu, por minha vez, voltei para casa. Me sentei em frente à lareira, a mesma diante da qual anos atrás tomávamos chá depois do nascimento de nossa filha. E pensei, não perdi. Sobrevivi. Não a golpes nem com gritos, mas com cabeça fria. E isso, neste mundo, vale mais do que qualquer vitória. 1 mês se passou. Carmen foi embora da cidade. Me escreveu uma única mensagem. Dizia que precisava recomeçar, que tudo havia sido demais para ela. Não respondi, já não era meu problema. Roberto desapareceu assim que começou o processo disciplinar na Ordem dos Advogados. Um dos empreiteiros entrou com ação judicial, outro exigiu indenização por danos. A Ordem finalmente o suspendeu do exercício profissional. Ele recorreu, claro, como faria qualquer advogado orgulhoso, mas já era tarde. A mancha estava feita e, na advocacia, reputação sem confiança é como martelo sem cabo, inútil. Patrícia se mudou comigo. Enquanto durou o divórcio, compartilhamos a casa como nos velhos tempos.
Eu fazia o café da manhã. Ela levava minha neta ao jardim. À noite víamos filmes, falávamos do passado, de como as coisas poderiam ter sido, mas ela não lamentava, não se quebrava. Era forte, como mãe protetora, como filha grata. Uma noite, enquanto tomávamos chimarrão na varanda, ela me disse: Pai, sabia que quando eu era pequena achava você entediante. Ri. E agora? Ela sorriu com doçura. Agora vejo o quão forte você é. Como sabe resistir sem quebrar nada, sem gritar, sem destruir, apenas colocando cada um no seu lugar. Tenho orgulho de você. Não foi apenas um elogio, foi um perdão por todos os momentos em que nunca dissemos nada, por todas as emoções caladas entre pai e filha. Um dia saí ao quintal e encontrei uma caixa na porta. Não tinha remetente, nem aviso. Dentro, uma velha foto emoldurada, nosso casamento. Também havia uma nota, escrita com a caligrafia inconfundível de Carmen. Você foi o melhor. Não soube valorizar a tempo. Perdão. Sei. Fechei a caixa e levantei os olhos para o céu limpo. Não chorei. Só senti uma espécie de calor seco, como um vento que atravessa uma casa vazia. Há perdões que não precisam de resposta. Às vezes simplesmente não responder é a forma mais digna de encerrar um ciclo. 6 meses depois fui para a casa de campo, aquela que construímos quando Patrícia tinha 7 anos. Eu mesmo a reparei, com paciência. Pintura nova, telhado reforçado, o galpão reviveu. Foi um trabalho lento, mas me trazia paz. Um dia Torres veio me visitar com 2 garrafas de refrigerante numa sacola. Sentou-se ao meu lado no banco de madeira, debaixo do beiral. Como você está, Lopes? Vivo, tranquilo. Tranquilo até demais, na medida certa. Ele me olhou com aquela mistura de respeito e proximidade que só se tem por alguém que atravessou o inferno e saiu caminhando. Sabe, no meu trabalho vi muitos homens se quebrarem. Você não quebrou. Não apenas aguentou, você virou o jogo, analisou quem te apunhalava e respondeu, não com os punhos, mas com inteligência. É assim que um homem deve ser. Sorri em silêncio. Às vezes o silêncio é a resposta mais poderosa. No outono viajei alguns dias para Buenos Aires, só para me distrair. Uma escapada. Entrei por acaso em uma livraria e, enquanto olhava uma estante, ouvi uma voz conhecida. Eduardo. Me virei. Era Helena Morales, minha advogada. Sem pastas, sem tom formal, em um sobretudo comprido e com um café na mão. Que surpresa, disse, totalmente inesperada. Como você está? Bem, livre. E você? Pensei que depois daquele caso você me esqueceria, mas a verdade é que não. Você foi um cliente inesquecível. Por quê? Porque você não buscou vingança, só quis defender o que era seu. Isso é raro. Fomos a uma cafeteria próxima. Conversamos sobre a vida, livros, filhos. Ao nos despedirmos, ela disse: se voltar à cidade, me escreva. Não como cliente, como pessoa. E ali soube que o ciclo terminava, que algo novo poderia começar. Hoje, enquanto escrevo isso, tenho 58 anos. Moro sozinho na mesma casa que construí para uma família que já não está. Agora ela é mais tranquila. Não vazia, apenas em calma. Não me tornei amargo nem desconfiado, apenas mais claro, mais consciente de quem está ao seu lado por amor e quem o faz por interesse. Carmen nunca mais escreveu. Não a espero. Patrícia continua por perto. Minha neta já lê sozinha. Está crescendo forte. Eu, enquanto isso, construo uma varanda com minhas próprias mãos. E sabe de uma coisa? Eu sou feliz. Obrigado por ouvir esta história. Se ela te emocionou, deixe um like e se inscreva. E conte pra gente nos comentários de qual cidade você é e quantos anos tem. A gente adora saber quem está nos escutando.